todos. Quem nunca rezou um Pai Nosso? Quem nunca ouviu, ou não foi ensinado desde pequeno, desde criança, a rezar o Pai Nosso? Isso é costumeiramente quase todo brasileiro. Mas você já parou para pensar o que realmente é a oração do Pai Nosso? Se ela é válida, essa reza, essa oração que muitas pessoas fazem diariamente, 2, 3, 4, 5, sei lá quantas vezes por dia, mas tem o hábito de sempre estar fazendo uma oração, nessa oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar se realmente ela é válida? Mas que pergunta é essa, Sidney? Será que é válida? Está na Bíblia, é válida. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, que talvez os seus pais, quando te ensinaram a rezar, nunca explicaram isso para você. Até porque eu também, quando eu aprendi, nunca aprendi isso aí. Nem mesmo na igreja em qual eu frequentava. Nunca me abriu o entendimento acerca disso. E nunca fui procurar saber também acerca da oração do Pai Nosso. Eu, como muitos repetiam. Eu quero ler aqui a oração do Pai Nosso rapidamente, só para a gente relembrar, Você já sabe, mas vamos relembrar, só para me explicar algumas coisas para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 9 assim: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Todos conhecem essa oração, muito bonita por sinal, Só que as pessoas têm o hábito de repetir essa oração todos os dias. Isso é válido? Quando nós olhamos isso daqui, nós vemos que parece ser uma coisa boa a se fazer. Mas o que queria Jesus nos ensinar quando ele dirigiu? Vós, portanto, orareis assim. Jesus identificou um problema que estava entre os fariseus e o povo daquela época, que nós vamos ver aqui, que precisava ser mudado para gerações posteriores, para aqueles que de fato fossem buscar a Deus. Jesus percebeu uma coisa chamada hipocrisia, que se estava instalada, calacrada no povo judaico daquele tempo. Eles iam para as sinagogas, oravam nos muros das lamentações, vamos dizer assim, e estavam lá batendo o peito, sempre com as suas orações de altruísmo, dizendo eu sou bom, isso e aquilo e tal, desmerecendo pessoas e se achando melhor que outros. Jesus percebeu uma grande hipocrisia, porque o que a boca falava, na verdade, era totalmente fora do que estava no coração. E Jesus, vendo isso, ele começa a instruir tanto as pessoas, os seus discípulos, como as pessoas que o ouviam, acerca de oração, de jejum, de esmola e de tudo mais. E como nós estamos tratando sobre a oração, veja o que Jesus diz antes de ensinar a oração do Pai Nosso. Talvez você não tenha lido ou leu, e não percebeu isso. Jesus diz assim, no versículo 7 de Mateus capítulo 6: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvindo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês lhe pedirem. Então Jesus, antes dele ensinar a oração do Pai Nosso, ele ensina uma coisa muito importante: não repitam o que eu vou ensinar para vocês. Eu estou apenas ensinando como vocês devem se dirigir a Deus, como iniciar uma conversa com Deus. Não estou ensinando vocês a ficarem com esse discurso, repetindo esse discurso para Deus. Jesus está falando assim, que não é por muito falar que vocês vão ser ouvidos. E há pessoas que têm o hábito de orar não só o Pai Nosso, mas tantas rezas por aí, 3, 4, 5 vezes por dia. Isso foi até um bom tempo, não sei se até os dias de hoje continua assim, mas era uma indulgência, era uma penalidade para aqueles que pecavam. No tempo da Igreja Católica, um pecado era pago assim: você pecou, se confessava, e ali era colocada ali uma penitência, 30 Ave Marias, 50 Pai Nosso, como se isso fosse uma maneira que Deus iria ouvir e perdoar o seu pecado. De maneira alguma Jesus ensinou isso não está escrito na Bíblia em hipótese alguma. O que Jesus está ensinando é que não é para nós usarmos de vãs repetições. Por que não usar de vãs repetições? É tão bonita a oração do Pai Nosso, por que eu não posso estar todo dia orando o Pai Nosso? Porque Cristo, Ele quer que você tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, não de repetições.
Um relacionamento onde você expõe o seu coração a Deus, expõe o que está dentro do teu coração e não com palavras fingidas, falando apenas o que é agradável de se falar, mas escondendo os sentimentos que realmente há no seu coração. Cristo, Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso a nos dirigirmos a Deus, a ter um relacionamento sincero com Deus e não a ficar usando de vãs repetições. Deus sabe muito bem o que nós precisamos. Antes que a nossa boca fale, Deus sabe a necessidade. Então não adianta querer ficar usando de vãs repetições que Deus vai te ouvir, porque você está pedindo pão nosso de cada dia, isso, aquilo. Não. Cristo, na oração do Pai Nosso, Ele está nos ensinando como nós dirigirmos a Deus, como nós devemos ter esse relacionamento com o Senhor. Em vídeos posteriores eu vou estar explicando parte a parte a oração do Pai Nosso. Cada pedido, cada coisa que Jesus Cristo coloca aqui, eu vou estar ensinando claramente, explicando claramente à luz das Escrituras o que Cristo de fato Ele queria dizer, e para que a gente possa compreender numa dimensão mais profunda que não é para nós usarmos de vãs repetições. Não se prenda a isso. O que Deus quer é um relacionamento. Eu preciso dizer que repetição, reza é repetição, e oração é conversa, é coisas diferentes. Sidney, mas está escrito, então vós orareis assim, vocês vão conversar assim. Jesus Cristo está ensinando um modelo de conversa. Se você for conversar com um juiz, você não pode chegar e aí, mano, beleza? Como é que tu tá? Você não vai ser bem visto. Você já viu como os deputados ou políticos se dirigem uns aos outros na Câmara dos Deputados, Senado e tudo mais? Tem uma forma respeitosa de se tratarem, né? Vossos senhores, isso, aquilo. É a mesma coisa que Cristo está querendo nos dizer. Se você observar a oração, ele começa a falar Pai Nosso, ou seja, ele quer nos mostrar que Deus é o nosso Pai. Nossa conversa deve ser como um pai e um filho para com Deus. E não é para ficar usando dessas repetições. Eu vou sempre orar a oração do Pai Nosso, que Deus está me ouvindo, Deus vai me dar o pão de cada dia, Deus vai... Não, você está repetindo. Jesus não quer isso. Deus não quer, Jesus não quer repetições. Jesus quer diálogo, Jesus quer relacionamento. Relacionamento não é coisa repetitiva. São circunstâncias da nossa vida que nós precisamos expor para Deus, expor em conversas saudáveis, em conversas reais, não falando apenas enchendo a boca de palavras, mas expondo a Deus o que de fato está dentro do nosso coração. E isso é uma oração sincera ao Senhor. Davi mesmo, ele nos ensina isso. Expus a minha alma perante ao Senhor. O próprio Jesus, nas suas orações, ele falava, conversava com Deus. Nós vamos ver traços da oração de Jesus Cristo descrita até mesmo naquilo que ele está nos ensinando. Ele nos ensinou como nos dirigirmos até Deus. Como você seja lá como que eu posso dizer? Num julgamento ou coisa semelhante assim, diante de um magistrado, você vai ser instruído pelo seu advogado ou por alguém que conheça a como se dirigir ao juiz, a uma autoridade. É a mesma coisa que que Jesus Cristo nos ensinou, está nos ensinando com a oração do Pai Nosso. Não é para ficar usando de vãs repetições. Não fique orando isso, repetindo isso como se Deus estivesse te ouvindo. Você está usando de vãs repetições. Porque não é por muito você ficar orando ou rezando, repetindo essas mesmas palavras que você vai ser ouvido. Não é eu que estou dizendo isso, mas é o próprio Cristo na sua palavra. Eu quero deixar essa mensagem aí para sua meditação, para que você na sua casa aí leia depois Mateus capítulo 6 e veja todas as coisas que Jesus Cristo está nos ensinando. E não se prenda mais a vãs repetições. Crie um diálogo, um relacionamento com o Senhor baseado na verdade que há dentro do teu coração. Amém? Posteriormente eu vou estar postando mais vídeos detalhadamente sobre cada parte da oração, para que você possa conhecer um pouco mais essa oração que você tanto ouviu, aprendeu e talvez hoje ainda repita, para que você de fato seja abençoado pela clara explicação da palavra. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe.